Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Medicina Extensiva. Aqui quem fala é Jonatas Carlos, eu sou médico e no vídeo de hoje vamos para a segunda aula de Fisiologia, que vai ter por tema a célula, seus constituintes e as suas funções. Qualquer coisa, dúvidas, comentários, pode deixar aqui embaixo nos comentários e qualquer coisa para entrar em contato, esse aqui é meu Instagram, o Jonatas Carlos. Pode falar lá que a gente vai tentar responder. Então vamos lá ao vídeo, né? Primeiramente, por que é que nós devemos estar estudando as células? Basicamente, as células, pessoal, são os blocos elementares de construção do nosso corpo. Nosso corpo é formado aí, como vimos na aula passada, por cerca de 100 trilhões de células, fornecendo a estrutura dos tecidos e órgãos do corpo. Então, consequentemente, para a gente entender como é que o nosso corpo funciona, a gente primeiro precisa entender como é que funciona a célula. Porque, basicamente, nós somos um grande emaranhado de células, de 100 trilhões de células. As células também contêm o código hereditário do nosso corpo, né? É lá que nós guardamos o nosso DNA, que faz com que uma célula se replique, fazendo cópias de si mesmas, assim como também o que carrega o nosso código genético dentro das células. Vamos estudar então nesse vídeo a organização básica de uma célula e as funções de seus componentes, tá ok? Lembrando sempre que nossos vídeos aí são baseados pelo livro do Guyton, né? 12ª edição, Tratado de Fisiologia Médica. Vamos falar aqui em relação à organização das células. Basicamente, tudo em que está dentro da célula, né, suas organelas citoplasmáticas, é conhecido como protoplasma, que é formado basicamente por 5 substâncias. Na grande maioria delas, a maior parte é formada pela água, né, o H2O, que dentro dela vai estar constituída, vai ter alguns íons, proteínas, carboidratos e lipídios, formando aqui a nossa célula, né? Nessa imagem bem simples aqui a gente vê a célula, que está aqui delimitada pela membrana celular, o citoplasma, e dentro aqui nós temos o núcleo, que tem aqui dentro o nucleoplasma, onde fica principalmente aí o nosso código genético, e dentro do núcleo nós temos ainda o nucleolo, né, que fica uma área de condensação ainda mais de RNA, como veremos nesse vídeo mais à frente, ok? Falando em relação à estrutura física da célula, como nós vimos, a célula não é algo sem forma, a célula tem uma delimitação. Quem delimita essa célula é a membrana celular. A membrana celular delimita toda a nossa célula. Porém, dentro da nossa célula, nós temos outras organelas. Nós temos essas organelas citoplasmáticas e, como nós vimos, nós temos o núcleo. Estes, por sua vez, também têm as suas formas, que também são delimitadas por suas respectivas membranas. A membrana nuclear, a membrana do retículo endoplasmático, a membrana das mitocôndrias, lisossomos, complexo Golgiense e assim por sua vez, como veremos, né, as funções de cada organela que a gente está citando aqui agora. A membrana celular, por sua vez, ela é uma estrutura fina, flexível e elástica, de cerca de 7,5 a 10 nanômetros de espessura, e ela é composta quase totalmente de proteínas e lipídios. Ela fornece uma barreira lipídica, composta por fosfolipídios, esfingolipídios e colesterol. Vamos imaginar aqui, nesse desenho muito mal feito, que é uma célula. E nós teríamos aqui a nossa membrana celular, que estaria dando forma à nossa célula. E aqui a nossa membrana celular ela é composta por uma barreira só de fosfolipídio. Basicamente, o nosso fosfolipídio, a gente tem uma área que é hidrofóbica e uma área que é hidrofílica. Essa área que é hidrofílica, a que gosta de água, ela fica externamente, né? Então, nós temos aqui, né, é que é muito difícil de desenhar aqui no mouse, né, mas vamos tentar. Nós teríamos aqui essa barreirinha, e essa barreirinha ela estaria aqui, ó, uma bicamada fosfolipídica, né? O fosfolipídico que eu estou tentando desenhar aqui. Essa parte redonda ela seria hidrofílica, ela gosta de água, enquanto essa parte interna ela é hidrofóbica. E essa hidrofóbica, consequentemente, ela não gosta de água. O que acontece? A membrana celular ela é basicamente uma continuidade disso, como a gente consegue observar nessa imagem. É como se aqui tivesse uma continuidade de uma área hidrofílica e aqui no meio hidrofóbica, aqui hidrofóbica e aqui hidrofílica. E assim vai formando toda a membrana celular. Isso, de certa forma, faz com que a água, né, que está aqui dentro da célula e a água que está aqui fora da célula, ela não consiga basicamente passar livremente de um lado para o outro, porque a célula ela está aqui toda fechada, de certa forma, por essa bicamada
fosfolipídica, que a gente consegue observar aqui nessa imagem, né? Aqui nós teríamos essa região, que seria uma região hidrofílica, e aqui dentro, né, que seria do ácido graxo, uma área hidrofóbica, formando uma barreira. Nessa membrana celular, nós também temos proteínas integrantes que podem servir como canais, como carreadores e receptores. Veja bem, se algumas substâncias não conseguiriam atravessar aqui por conta da sua solubilidade, na nossa membrana nós temos proteínas que podem servir como canais para que algumas substâncias passem, seja para entrar, seja para sair da célula. Seja de um modo passivo, né, por difusão, ou também, às vezes, gastando energia. Vamos dizer, por exemplo, que aqui dentro estivesse cheio de uma substância X e aqui fora tivesse uma pequena quantidade dessa substância. É claro que a tendência seria de sair. Porém, a nossa célula, através das proteínas, pode estar gastando energia para colocar ainda mais substância X aqui para dentro. Isso ocorre, como veremos aí, né, no demais estudos da fisiologia. As proteínas periféricas, né, que funcionam quase sempre como enzimas ou como controladores do transporte de substância através dos poros na membrana celular, como a gente acabou de falar. Assim como também nós temos carboidrato nessa membrana celular, que tem uma carga elétrica negativa, que se ligam aos carboidratos de outras células, assim como também servem como receptores de substâncias e participam da imunidade. Ou seja, além dessa defesa, digamos assim, né, que a nossa célula tem por conta de ser uma bicamada fosfolipídica, nós temos o carboidrato que confere uma carga elétrica negativa aqui na membrana celular, o que pode estar aí também fazendo que algumas células, né, não se atraiam por conta dessa camada negativa. Lembrando que negativo com negativo se repele. Por outro lado, alguns desses carboidratos que estão sendo aqui, ó, nessa imagem a gente consegue ver esses retângulos, né, esse octágono, que não sei quantos lados tem aqui, pentágono não me parece, esses pentágonos vermelhos aqui dessa imagem também podem servir para aderir uma célula a outra. Vamos imaginar aqui que teríamos uma outra célula com esses carboidratos que podem simplesmente prender uma célula a outra. Em relação ao citoplasma, lembrando que o citoplasma vai ser aquela parte de dentro, né, que a gente tem da célula, nós temos o citosol. Dispersos nesse citoplasma encontram-se os glóbulos de gordura neutra, glândulos de glicogênio, ribossomos, vesículas secretórias e 5 organelas especialmente importantes, que a gente vai ver agora nesse vídeo, que é o retículo endoplasmático, o complexo Golgiense, as mitocôndrias, os lisossomos e os peroxissomos. O retículo endoplasmático, por sua vez, ele é formado por uma rede de túbulos e estruturas vesiculares achatadas, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Basicamente, o retículo endoplasmático ele ajuda a processar as moléculas produzidas pela célula e as transporta para os seus destinos específicos dentro ou fora da célula. Basicamente, o retículo endoplasmático, se a gente pudesse falar, ele é uma grande fábrica, né? Ele está basicamente organizando tudo que está sendo produzido na nossa célula. Nós temos, entre aspas, dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático granuloso, que a gente consegue observar aqui nessa parte da imagem, em que a gente tem vários grânulos, na verdade, que são os ribossomos, que estão aqui juntos, né, grudados no nosso retículo endoplasmático, dando ele esse nome de retículo endoplasmático granuloso. E nós temos o agranuloso, né, que a gente consegue observar aqui desse lado da imagem. O granuloso, nós temos, como eu acabei de falar, ribossomos ancorados ao nosso retículo endoplasmático e eles funcionam na síntese de novas moléculas de proteína na nossa célula. Enquanto o agranuloso, né, ele funciona na síntese de substâncias lipídicas, né, de gordura e outros processos da célula, como veremos mais à frente nesse vídeo com um pouco mais de detalhes. O complexo Golgiense, por sua vez, ele é composto de 4 ou mais camadas de vesículas fechadas, achatadas, como a gente consegue observar aqui na imagem. São coisas achatadas, que ficam empilhadas e dispostas na vizinhança de um dos lados do núcleo. Ele está intimamente relacionado com o retículo endoplasmático. Por quê?
Porque basicamente as substâncias advindas dos retículos plasmáticos são processadas no complexo golgiense para formar os lisossomos, vesículas secretórias e outros componentes citoplasmáticos. Então, como eu tinha avisado a vocês, o retículo endoplasmático é uma grande fábrica que emite suas vesículas, as vesículas do retículo endoplasmático, que vão para lá no complexo golgiense, estes, por sua vez, que basicamente vão estar processando, né, para formar outras substâncias que vão ser liberadas na célula ou também para fora da célula. Os lisossomos, por sua vez, é cercado por membrana de dupla camada lipídica, assim como a membrana celular, e contém grande número de pequenos grânulos, de 5 a 8 nanômetros de diâmetro, que são agregados proteicos, com até 40 diferentes enzimas hidrolases, que são enzimas digestivas. Portanto, os lisossomos constituem o sistema digestivo intracelular, né? É aquele que vai estar tirando os resíduos, o lixo, aquilo que não estava fazendo bem para a nossa célula, assim como também pode estar digerindo aí alguns seres que não seriam benéficos para o nosso corpo, como as bactérias. Por fim aqui, os peroxissomos, que basicamente se parecem muito com os lisossomos, mas acredito que são formados por autorreplicação ou broteamento do retículo endoplasmático agranular. Ele, por sua vez, contém oxidases, em vez, como a gente observou aqui, das hidrolases. Ele possui oxidases, que combina oxigênio com hidrogênio para formar o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, por sua vez, é oxidante e uso juntamente com a catalase, oxida muitas substâncias que poderiam ser tóxicas para as células. Então, de certa forma, ele também faz um trabalho de detox, de limpeza, de destruição de algumas substâncias que seriam nocivas. E as mitocôndrias, né, que estão presentes nas nossas células, elas servem basicamente para extrair energia dos nutrientes, como veremos nesse vídeo em mais detalhes. O número de mitocôndrias por célula varia de menos de 100 até milhares por célula. Isso aqui depende da quantidade de energia que cada célula precisa. As enzimas da matriz trabalham em conjunto com as enzimas oxidativas das cristãs, oxidando os nutrientes, gerando gás carbônico, água e liberando energia, que é o que a gente precisa, utilizada para formar o ATP, a adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, que é a molécula de energia que o nosso corpo utiliza. As mitocôndrias são autorreplicantes de acordo com a demanda energética. Então, caso uma célula aí esteja precisando de mais energia, ela mesma, a própria mitocôndria vai se autorreplicar para formar mais mitocôndria e, consequentemente, gerar mais energia. Em relação ao citoesqueleto celular, nós temos os filamentos e as estruturas tubulares da célula. Basicamente, o citoesqueleto celular é uma rede de proteínas fibrilares, geralmente organizadas em filamentos ou túbulos. As moléculas precursoras de proteínas são sintetizadas pelos lisossomos e se polimerizam para formar filamentos. Por exemplo, grandes quantidades de actina se polimerizam para formar o ectoplasma, um suporte elástico para a membrana celular. Então nós temos aqui moléculas, né, que se organizam, né, normalmente proteínas, moléculas que se organizam para formar o citoesqueleto, para formar de certa forma algo que poderia estar estruturando nossa célula. Assim como também os centríolos e o fuso mitótico, que está relacionado ali com a divisão celular, a miose e a mitose, também são formados por esses microtúbulos, como veremos com mais detalhes à frente. O núcleo, por sua vez, é lá onde nós encontramos o DNA, que compreende os genes. Nos genes e, consequentemente, no DNA, ele carrega toda a informação que faz com que a gente seja a gente. Basicamente, é um conjunto de informações, várias letras que se condensam formando o DNA, que faz com que aquelas nossas características que nos tornam únicos sejam passadas, sejam expressadas. Esses genes determinam as características das proteínas das células
e de suas enzimas que controlam a atividade citoplasmática e nuclear. Então, basicamente, são os genes que vão estar dizendo, ó, produz determinado tipo de proteína, produz determinado tipo de substância. E a junção dessas proteínas de substâncias é que vai dar a nossa característica como indivíduo, cada um do seu jeito. Os genes, por sua vez, controlam o crescimento, o amadurecimento, a reprodução e a morte das células, ou seja, controla basicamente tudo. O nucleolo, por sua vez, é um acúmulo de RNA, como nós tínhamos falado, e proteínas dos tipos encontrados nos ribossomos. O DNA promove a síntese de RNA e uma parte deste vai para o nucleolo e a maior parte vai para o citoplasma. Lá, em conjunto com proteínas específicas, formam ribossomos maduros. Então, como a gente consegue observar aqui nessa imagem, nós temos um núcleo. Nesse núcleo nós temos aqui as nossas membranas celulares que estão em íntima relação com o retículo endoplasmático. Na verdade, a parede celular do nosso núcleo, ele basicamente não tem diferença com a parede celular do retículo endoplasmático. Aqui nós observamos a cromatina que basicamente é o nosso DNA. Essa cromatina, por exemplo, quando nós vamos fazer aquela divisão meiótica, elas se unem formando aqueles cromossomos, né? Aquelas imagens que nós observamos no nosso livro de biologia na escola. Então, basicamente, aqui é o nosso DNA. Aqui, no caso, nós estaremos numa intérfase, né? Nós não estaremos em meiose. Nossa cromatina ela está aqui dispersa pelo nosso núcleo, né? E basicamente essa aqui é a imagem do nucleolo, em que a gente consegue observar dentro aqui também esse aglomerado, né, esse acúmulo de RNA. Aí lembrando, o DNA ele vai estar sendo responsável pela expressão de que nós somos. Então é a partir daqui que a gente vai, por exemplo, mandar algumas ordens, digamos assim, lá para o nosso retículo endoplasmático, ou, por exemplo, nós vamos estar, como até comentei aqui, formando nossos ribossomos que vão estar gerando, né, por sua vez, lá as nossas proteínas e as nossas substâncias celulares. E isso aqui, pessoal, é daqui que parte toda a informação do nosso corpo, seja do tipo do seu cabelo, a cor do seu olho, todos os detalhes estão guardados aqui dentro do nosso núcleo, dentro do nosso... Mudando um pouco de assunto, nós vamos falar agora sobre a ingestão da célula, que a gente conhece como endocitose. A maioria das substâncias passa através da membrana celular por difusão ou por transporte ativo, pelas proteínas que nós falamos no começo do vídeo. Porém, partículas muito grandes entram na célula por endocitose, que é subdividida em pinocitose e fagocitose. Substâncias estranhas, pinocitóticas e fagocitóticas, são digeridas dentro da célula pelos lisossomos, que nós comentamos ainda agora. Após o aparecimento de uma vesícula pinocitótica ou fagocítica no interior da célula, um ou mais lisossomos se ligam à vesícula e lançam suas hidrolases ácidas no interior da vesícula, formando uma vesícula digestiva. Basicamente, nós temos aqui essa diferença entre a pinocitose e a fagocitose. Basicamente, a pinocitose vai ingerir uma pequena quantidade, né, de substâncias ou fragmentos de substância. Quando essa substância entra em contato com esses receptores que nós temos na célula, a célula ela vai estar mudando de conformação através dessa proteína aqui, ciatrina, que basicamente vai fazer com que englobe essa substância. E essa substância ela vai para dentro da nossa célula. Quando ela entra na nossa célula, os lisossomos vão ao seu encontro e vão estar digerindo, né, aqui na nossa vesícula digestiva. Aquilo que nossa célula aproveita vem aqui para o nosso citoplasma, e o que não vai ser aproveitado vira um corpo residual e vai ser excretado pela nossa célula, uma exocitose, colocando para fora, tá ok? Já a fagocitose é basicamente a mesma coisa, no entanto, com a substância maior, ou muitas vezes com a substância inteira, sem ser fragmentada, tá ok? Falando agora com um pouco mais de detalhe, né, sobre aquilo que nós comentamos no início desse vídeo, nós vamos ver aqui sobre a síntese de estruturas celulares pelo retículo endoplasmático, que nós já falamos que ele funciona como se fosse uma grande fábrica. A maioria das sínteses começa no retículo endoplasmático.
os produtos formados neles são então transferidos para o complexo golgiense, onde são novamente processados antes de serem liberados no citoplasma. Proteínas são formadas pelo retículo endoplasmático granular, que estão junto lá com os ribossomos, e o retículo endoplasmático liso sintetiza os lipídios, que é a gordura, especialmente fosfolipídio e o colesterol. O retículo endoplasmático liso também fornece as enzimas que controlam a quebra do glicogênio em uma necessidade energética e fornece enzimas que são capazes de desintoxicar a célula. O complexo golgiense, por sua vez, tem como principal função o processamento adicional das substâncias formadas no retículo endoplasmático. Eles também têm a capacidade de sintetizar certos carboidratos que não são formados no retículo endoplasmático. Os exemplos mais importantes são o ácido hialurônico e o sulfato de condroitina, que são principais componentes saídos nos proteoglicanos secretados no muco, as principais componentes da substância fundamental no líquido extracelular e os principais componentes, como por exemplo, isso também está muito relacionado nos nossos tendões, nossos ossos, assim como também na nossa própria pele. Né? Um bocado de gente hoje, por exemplo, está aí basicamente colocando, né, ácido hialurônico na pele para fazer preenchimento. E as vesículas de transporte, né, desse complexo golgiense se fundem, né, com o complexo de Golgi. As vesículas de transporte, lá do retículo endoplasmático que sai, vai se fundir com o complexo de Golgi e porções adicionais de carboidratos são adicionadas. E as secreções são muito compactadas em pacotes muito concentrados. Então, aquilo que estava vindo do retículo endoplasmático através das vesículas de transporte podem ser condensados nesses retículos, nesse complexo golgiense, ou pode realmente estar sendo aí modificado e estar sendo liberado pelo esse complexo de Golgi. E daqui, pessoal, como o nosso retículo endoplasmático é a grande fábrica, é basicamente daqui que todas as nossas substâncias do nosso organismo, proteínas e as substâncias que são necessárias para o funcionamento da nossa célula e órgãos são liberadas. É através aqui do nosso complexo golgiense, depois desse trabalho lá do nosso retículo endoplasmático. E por fim, né, para finalizar aqui o nosso vídeo, nós vamos estar falando um pouco sobre as mitocôndrias. As mitocôndrias, que por sua vez extraem as energias dos nutrientes. Basicamente, nós ingerimos 3 grandes tipos de nutrientes. Né? Nós conseguimos ingerir os carboidratos, que no final das contas vai virar glicose. Nós conseguimos ingerir os lipídios, né, a gordura, que vão virar os ácidos graxos. E nós ingerimos as proteínas, que no final das contas vão virar aminoácidos. E as mitocôndrias, elas servem para extrair a energia desses nossos alimentos, né, desses nossos nutrientes. Os carboidratos, como eu tinha falado, ingeridos se viram glicose, as proteínas aminoácidos e a gordura em ácidos graxos. Estes, por sua vez, principalmente a glicose, são convertidos, né, na acetilcoenzima A, que é processado por uma série de enzimas na matriz das mitocôndrias, que é conhecido como ciclo de Krebs, que nós vamos ver aí no vídeo lá para frente desse canal, que por fim vai liberar o ATP, que é a adenosina trifosfato. Essa adenosina trifosfato é a grande molécula que nosso corpo utiliza como energia. A adenosina trifosfato, como o próprio nome diz, tem 3 fosfatos. A última ligação desse fosfato é uma ligação de alta energia. Quando ela quebra, formando o ATP, o ATP para o ADP, formando o difosfato, há uma grande liberação de energia. E essa energia é utilizada pelo nosso organismo para que o nosso corpo funcione. E o ATP ele é útil para o transporte de substâncias através das membranas da célula. Então esse ATP vira ADP para que haja um transporte de substâncias na nossa célula. Também é útil na síntese de componentes químicos pela célula, como a síntese proteica, que também demanda energia, assim como também pela própria função mecânica, né, para que o nosso músculo, para que a nossa substância, para que nossa actina possa deslizar sobre a miosina, nós precisamos ter um gasto energético, nós precisamos gastar ATP. E tudo isso, essa grande geração de ATP, ocorre lá na mitocôndria, que é essa organela extremamente importante para que ocorra a vida, porque é lá
que nosso organismo consegue extrair a energia daquilo que a gente consegue se alimentar. Perceba como algo muito grande a gente começa a observar, mesmo que agora, por enquanto, ainda muito superficialmente, algo um pouco mais detalhado e, consequentemente, a gente consegue começar a entender mais como as coisas funcionam. E, basicamente, essa é a grande fisiologia. Então chegamos aqui ao final de mais um vídeo ainda muito introdutório, né, na primeira unidade do livro, né, que a gente está estudando. Então, se você chegou até aqui, você chegou até o final, agradeço muito você ter acompanhado até o momento. Não esquece de deixar o seu like, né, um gostei aqui embaixo e inscrever-se no nosso canal. E até a próxima. Fui!